Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco para vocês sobre o diabetes pré-existente e o diabetes gestacional. Olá, sou a Patrícia Gledes do Strava Cash e hoje estamos com mais uma Destrava. Estou trazendo Lívia Costa para falar sobre diabetes gestacionais e pré-existentes. Oi, Lívia, você poderia falar um pouquinho da sua história? Claro, eu descobri com 14 anos, fiquei muito magra, assim, PCC, perda de peso, visão turva, minha mãe levou para o hospital e descobri ali que já estava diabética. Nessa época eu não tinha situação, né, eu não tinha condições de ter um acompanhamento de vários médicos, acompanhamento via endócrino, da maneira que deve ser feita. Então eu pegava insulinas no governo, às vezes a gente ia lá, ficava na fila e não tinha os testes, porque antigamente era um testezinho que você fazia o teste capilar, né, que era no dedo. Interessante. E eles muitas vezes estavam em falta, então não tinha como fazer o teste. Então, se você não faz o teste, você não sabe quanto sua taxa tá e você não sabe quanto de insulina você tem que tomar. Então, isso você vai tendo um descontrole da diabetes. Fora que, assim, a insulina que o governo dava é uma insulina, a NPH, que eles chamam, né? Então, é uma insulina que fez efeito em mim por algum tempo. Não é uma insulina, não é melhor, nem de perto, mas eu consegui tratar com ela por algum tempo e depois meu organismo começou a rejeitar essa insulina. Realmente fui levando ali da maneira que dava e não era a maneira correta. Em um determinado momento eu fui fazer um exame de vista, porque estava sentindo a minha vista muito turva, muito assim, estava enxergando muito mal. Aí nesse exame de vista eu descobri que estava grávida. Eu tô vendo aqui que você tá com uma retinoplatia diabética. Devia ter nessa época uns 19 para 20 anos. Curioso, né? Você saber que tá grávida por causa do exame de vista. Exatamente. Só que essa retinoplatia já estava super avançada, eu já estava com vários vasos estourados na vista. Assim, a gravidez indo até o final, provavelmente eu teria ficado cega. Só que no meio ali, acho que com uns 3 meses, eu acabei perdendo o neném por conta dessa falta de acesso a remédios adequados, a insulina melhor. Depois dessa perda, né, que eu tive, eu, passado o tempo, fui tentando tratar um pouco melhor, ainda não conseguia. E depois de uns anos que eu consegui ter um acesso a ter vários acompanhamentos médicos, eu tenho acesso a cardiologista, endócrino super bom, nutricionista, então eu faço exercício com personal. Eu consegui engravidar de maneira saudável, mesmo com a retinoplatia diabética. Assim, depois de uma vez que você tem, você não deixa de ter retinoplatia, você consegue controlar. Se você não faz o controle, você acaba ficando cega. Então eu consigo fazer o controle, eu faço injeções dentro dos olhos e laser para poder manter controlado. Na gravidez, como os hormônios ficam, né, os hormônios mudam muito, acaba que os seus olhos ficam muito sensíveis. É a primeira parte, assim, que fica muito sensível na gravidez. Aí eu faço tratamento e consegue segurar. Então eu consegui engravidar de maneira saudável, mas assim, a gravidez numa insulina independente, né, numa diabetes insulina independente, ela é um pouco delicada. Então assim, a gente tem que ter um controle de manejo de insulina com alimentação muito, muito controlado com a alimentação, não adianta. Eu tenho um aparelhinho que mede a minha glicemia a cada 1 minuto e manda pro meu telefone, e assim, esse aparelhinho também é bem caro, ele, se eu não me engano, é R$ 330 a cada 15 dias, então é uma coisa que é difícil ter acesso, quem não tem condição, mas ele melhora absurdamente a vida dos diabéticos, porque você consegue ter um controle, não tem que ficar furando o dedo, não tem que ficar toda hora parando, ele automaticamente te dá ali a sua glicemia. Você pode ter uma pré-eclâmpsia, como eu tive, no caso, e mesmo com um controle super rígido, a minha glicada era 5,6. Uma glicada 5,6 é uma glicada, de repente, de uma pessoa que nem é diabética. É uma glicada muito boa. Mas aos 8 meses de gravidez, eu descobri que estava com pré-eclâmpsia. Então não foi a falta de controle, mas você ser diabética já influencia. Mas a partir do momento que eu descobri, já fiquei internada, então eu tive todo o acesso, fiquei internada num hospital super bom, que teve toda a atenção comigo. Apesar da falta de preparo com o diabético pré-existente, ter muito manejo com os diabéticos, as grávidas gestacionais, eles não têm o manejo para grávidas pré-existentes. Eles tentam tratar da mesma maneira, e não é. Você tem que ter um olhar para cada caso individual. Então, eles acabaram me enchendo de insulina de uma maneira muito mais do que eu precisava. O meu bebê começou a ficar giga, se você tiver um mau controle da diabetes. Então, depois de
2 semanas internados, resolveram deixar eu fazer o meu controle, aí ficou tudo bem. Ficou melhor. Então, realmente, o SUS ajuda muito, só que ainda não tem especialidades em vários lugares. Então, ele ainda precisa de muitos, muitos avanços, de muita coisa, mas óbvio, já melhorou muito desde a época que eu engravidei para agora. Tenha calma, que no fim as coisas se ajeitam. Ainda mais na diabetes. A diabetes não é simplesmente só a alimentação. O psicológico, começa na cabeça. Então, se eu tô estressada, se eu não tô bem, a minha taxa sobe, vai para 300, 400, sem eu ter feito nada. Quando você tá bem, o seu corpo tá bem. Então, acho que isso é o início de tudo. Obrigada, Lívia. Nada, eu que agradeço. Patrícia Iglesias, de Strava Cash.